a intenção era, eu acredito, né, dos integrantes da Lava Jato, e talvez do próprio juiz Sérgio Moro, era de purificar a política, né, purificar o sistema político. Isso não é função, primeiro, isso não é função do sistema de justiça. Né? A independência dos poderes é absolutamente fundamental para uma democracia saudável. Não é função deles essa pseudo-purificação, se isso poderia até existir, né? Se isso até fosse possível. Outra coisa é que você tem, obviamente, essa criminalização da política, ela dá no que deu, ela dá na eleição do Bolsonaro. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com a cineasta Maria Augusta Ramos. Tudo bom, Maria Augusta? Como vai? Tudo bem, muito bem, obrigada. Obrigada pelo convite. Maria Augusta Ramos é documentarista. Estudou edição e direção de cinema na Academia Holandesa de Cinema e Televisão. Seu primeiro longa, Brasília, um dia em fevereiro de 1997, recebeu o prêmio do júri do festival É Tudo Verdade daquele ano. Dirigiu ainda Justiça, O Processo, entre outros documentários sobre a vida pública brasileira. Você está lançando Amigo Secreto, um documentário calcado no vazamento de mensagens dos celulares dos procuradores da Operação Lava Jato, no caso que ficou conhecido como Vaza Jato, e foi divulgado por um conjunto de veículos de imprensa. O nome do filme, inclusive, é uma alusão ao grupo de procuradores no Telegram que trocavam mensagens entre si sem qualquer respeito ao processo legal, né? Você documenta ali, Maria Augusta, uma das maiores reviravoltas da história recente do país, né? E o filme ele foi acontecendo diante dos seus olhos. Como é que foi esse processo? Foi um processo muito intenso de filmagem nos últimos meses, digamos assim, porque nós começamos a pesquisa e a filmagem em 2019 e tivemos que parar por causa do Covid. Né? Foi um ano e meio que foi muito difícil filmar. Nós só filmamos os acontecimentos e alguns eventos muito importantes durante esse período por causa da pandemia. E aí, após em julho de 2021, nós retomamos as filmagens também. E logo depois começamos a editar, enfim. Sempre é muito intenso, né? Da mesma maneira que o processo foi um filme muito intenso de ser feito, porque a gente realmente não sabia o que iria acontecer. Nesse filme, os acontecimentos dos últimos anos foram e têm sido tão surpreendentes e, enfim, a cada dia nós temos que dar conta de uma tragédia, né, como a gente viu ontem, esses últimos dias. Enfim, se o caos é o modus operandi desse governo e infelizmente a gente está tendo que lidar com isso diariamente. O filme ele se propõe justamente a refletir sobre esses últimos 5 anos ou 4 anos, enfim, desde a condenação do presidente Lula, quer dizer, desde a denúncia do PowerPoint até o início de 22. E com a intenção de, através desse distanciamento que o cinema, né, promove, nos ajudar a pensar, a refletir sobre o que nós queremos como sociedade, o que nós queremos como país e como nós chegamos até aqui, onde a gente vê ataques diários às instituições democráticas, ao Congresso, ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, que são pilares da nossa democracia moderna. Né? Sem essas instituições, não existe democracia. Né?
Esses ataques, né, se devem muito ao, à ideologia, digamos assim, da Lava Jato, né? A criminalização da classe política, dos políticos, a, a deturpação do devido processo legal, como você mesmo falou, as violações, as arbitrariedades que foram acontecendo durante a Lava Jato. De uma certa maneira, a ideia de que os fins justificam os meios, né? E que você pode passar por cima de uma série de práticas institucionais, né, constitucionais, para chegar a um determinado fim que naquele momento se justificava como a luta contra a corrupção, a guerra contra a corrupção, né? E em nome dessa guerra contra a corrupção se perpetrou crimes e levou o país economicamente, não só politicamente, mas economicamente, a um enorme desastre, né? E a Lava Jato se tornou uma máquina política também, né? Os desdobramentos posteriores ao fim da operação também mostram isso, né? Que ela nunca deixou de ser uma máquina política. Sim, justamente. Enfim, a intenção era, eu acredito, não é, dos integrantes da Lava Jato, e talvez do próprio juiz Sérgio Moro, era de purificar a política, né, purificar o sistema político. Isso não é função, primeiro, isso não é função do sistema de justiça, não é? A independência dos poderes é absolutamente fundamental para uma democracia saudável. Não é função deles essa pseudo-purificação, se isso poderia até existir, né? Se isso até fosse possível. Outra coisa é que você tem, obviamente, essa criminalização da política, ela dá no que deu, ela dá na eleição do Bolsonaro, né? Existem políticos e políticos, da mesma maneira que existem médicos bons, médicos ruins, não é? Juízes bons, juízes ruins, juízes que não seguem, e procuradores que não seguem o devido processo legal, como existem juízes e procuradores que são absolutamente corretos e éticos né, na sua função, e advogados e juristas. E é importante a gente dizer aqui que essas arbitrariedades, essas violações que vinham acontecendo durante a Lava Jato foram denunciadas muito antes das mensagens vazadas. E, infelizmente, a grande mídia não deu espaço devido, não deu voz a essa narrativa, a essas críticas, não é? Alguns ministros do Supremo tentaram, né, questionaram, como o próprio Teori Zavascki, questionou enfim, decisões do juiz Sérgio Moro, como o próprio vazamento, aquele vazamento ilegal da conversa entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Você lembra muito bem, na época onde durante o processo, quer dizer, antes do processo de impeachment contra ela, né? Então sim, você tem claramente um exemplo de lawfare, um exemplo do sistema de justiça sendo usado contra inimigos políticos, né, para a remoção de um partido, no caso um partido à esquerda, um partido como foi o Partido dos Trabalhadores, a política, a classe política progressista, não só os partidos trabalhadores, mas todo uma maneira de governar, uma proposta de governo, não é? Uma proposta de política que foi dizimada, né? Quando é que você olhou para a montagem e entendeu, isso, aqui está meu filme?
Porque eu tive a impressão, vendo o filme, que apesar de contar uma história de 2, 3 anos atrás, há uma série de declarações que conversam exatamente com o momento que a gente está vivendo, né? Muito antes ali de rolarem os créditos finais, você já está dialogando muito com o que a gente está vivendo hoje. Seja a liderança do Lula nas pesquisas, sejam os casos de corrupção do governo Bolsonaro se avolumando, né? Deve ter sido difícil fazer esse recorte temporal. Não, enfim, sempre é difícil. Um processo, eu digo que um processo de produção de um filme, de um documentário, é algo que se dá, que realmente é um processo, né? O filme é um produto de um processo cinematográfico, um processo de filmagem, um processo de edição e de tudo que acontece durante esses dois períodos, né? Que eu como diretora não posso prever. A ideia, a proposta era através dos protagonistas, que são 4 jornalistas, o Leandro Demore, ex na época diretor executivo do Intercept Brasil, a Carla Gimenez, então diretora executiva do El País Brasil, e 2 repórteres, a Marina Rossi e a Regiane Oliveira, acompanhando a rotina e esses personagens, que eu chamo de personagens reais, durante a investigação jornalística sobre a Lava Jato, com base tanto nas mensagens vazadas como em conversas, em entrevistas que elas fazem com advogados, por exemplo, um delator, com juristas, com outros jornalistas, e acompanhá-los durante esse período. Então, o filme, na verdade, ele passa em 3 tempos, praticamente, né? Quer dizer, no presente, que é representado por essa investigação, né? E as filmagens acontecem no presente, e, ao mesmo tempo, enquanto eles investigam e pesquisam a Lava Jato, existe uma volta, né? A gente volta ao passado, volta para rever as audiências, a audiência do presidente Lula, no caso do Triplex, o PowerPoint, né? E alguns eventos que eram importantes para a gente poder entender o que a gente está vivendo agora. Você tem, então, uma releitura da Operação Lava Jato e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre as consequências que ela traz e que ela trouxe e que ela tem trazido para o país, né? Tanto economicamente como politicamente, e que vai dar no Bolsonaro e em tudo que a gente está vivendo agora. Então era importante que o filme fizesse esse arco, né? Começo, meio e consequência, né? Não que esse seja o fim, digamos, o nosso fim, né? O nosso fim trágico, absolutamente não. Eu acho que a gente está aí com a possibilidade muito grande de termos o presidente Lula, né, reeleito. E a gente torce para isso enfim, nós precisamos da reeleição do presidente Lula para termos a nossa democracia, né, de volta. Sim. Você falou sobre as declarações, né, de como o filme vai acompanhando aí esse processo se desenrolar da Vaza Jato. A declaração mais forte do filme talvez seja a do ex-funcionário da Odebrecht, o Alexandrino Alencar, que fala como foi pressionado a relacionar o ex-presidente Lula aos pagamentos de caixa 2 da empresa, né, da Odebrecht. A Lava Jato é uma das maiores causadoras da atual crise brasileira, Maria Augusta? Eu acho que sim, eu acredito que sim, né? Tá aí o público, eu acho que o público deve assistir o filme e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que isso está nos números, né? O prejuízo, digamos, economicamente. Só para pensar na questão econômica, o prejuízo foi infinitamente maior, né, do que os benefícios que trouxe.
o que os procuradores e o ex-juiz diz é completamente equivocado. O número o desemprego aumentou, quer dizer, você teve uma perda de empregos, né? Milhões de pessoas perderam os empregos, as empresas, as empreiteiras, e foram prejudicadas todas as outras empresas que, né, que eram terceirizadas, ou seja, que serviam, né, a empreiteiras e a Petrobras. Bom, isso não sou eu que digo, isso foi uma pesquisa do DIESE, do Instituto de Pesquisa, seríssimo, e isso são fatos, né? Isso não é uma versão, isso são fatos que são fatos comprovados. Você não tem o menor sentido, e não acontece em nenhum lugar do mundo, você combater a corrupção destruindo as empresas. Isso não faz, né? Você tem que, enfim, você, como país, como sistema de justiça, eu acho que é importante sim combater a corrupção, né? Mas dentro de respeitando os empregos, porque porque basicamente quem sofre são os trabalhadores, quem sofre é a sociedade brasileira, que vai ter que lidar com esses grandes prejuízos que foram feitos. É um desatino, é um absurdo. No filme, como você comentou, você faz uso da imprensa como o ator principal ali, né? O principal personagem são os repórteres que estão investigando os vazamentos. A imprensa, inclusive, que teve papel decisivo também na operação, né? Como a gente comentou por cima, vazando documentos e depoimentos de maneira seletiva, de acordo com os interesses dos procuradores e do próprio juiz aí, Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, né? O papel da imprensa, Maria Augusta, está cada vez mais em xeque. Há uma crise de credibilidade? Veja bem, o papel da imprensa é fundamental numa democracia. É fundamental. Eu acho que o filme revela isso, né? Ao mesmo tempo em que há conluio entre os procuradores e a mídia foi extremamente prejudicial para o país, levou a tudo isso que a gente está vendo agora, a escolha por contar, da mesma maneira que no caso do impeachment, que dar prioridade a uma determinada narrativa, a um lado da história, né? E simplesmente, como diz o Leandro, né, não questionar as denúncias feitas pelo Ministério Público, não questionar uma série de questões que estavam sendo apresentadas ali, que é o papel da imprensa, né, que é o papel do jornalismo. Isso foi realmente foi terrível, né? E mostra como é importante que o jornalismo se mantenha isento, não é? Não existe, obviamente, jornalismo imparcial, eu também não acredito nisso, nem cinema imparcial, mas existe sim um jornalismo que se pauta pela busca da verdade, da verdade do fato, da ética, não é? E isso eu acho que a imprensa falhou nesse sentido. Ao mesmo tempo, o filme também mostra que, mesmo tendo falhado, a imprensa pode se redimir, e se redimiu também, né, através, alguns jornalistas, é claro, alguns veículos, no sentido de, através da Vaza Jato, de finalmente dar voz a esse outro lado, né? Dar voz a essas críticas, a esses questionamentos que estavam sendo já denunciados, como eu já disse, por juristas e advogados. Então, o filme também mostra que a função do jornalismo é fundamental para uma democracia saudável, não é? É através, na verdade, da imprensa que essas ilegalidades, no fundo, vêm à tona, né?
Sim. É, você falou agora sobre o cinema ter lado, assim como o jornalismo, qualquer coisa que se propõe a debater política, enfim, vai ter uma tendência, enfim. É, eu vi algumas críticas sobre o teu filme questionando a escolha por ouvir menos os argumentos lavajatistas e focar nos personagens que criticam a operação. Mas, como a gente estava falando, é sempre importante ressaltar que o documentário não é jornalismo, né? São coisas distintas. Eles até podem se entrelaçar em algum momento, mas são coisas distintas, né? Você acha que deveria ter Uhum, dado uhum. mais, apesar disso tudo, você acha que deveria ter dado mais voz aos procuradores, por exemplo? Veja bem, primeiro, eu não acredito que existe jornalismo, cinema imparcial. Isso nem documentário e, na verdade, nem jornalismo, né? Mas e eu acho muito interessante porque essa crítica, né, é irônica, porque durante anos o jornalismo, a imprensa, teve uma cobertura absolutamente parcial, né, do processo do processo jurídico, enfim, do processo dos processos envolvidos na Lava Jato, fez criou uma imagem do super-herói, dos super-heróis, né, que é algo absolutamente parcial, digamos assim, né? E dessa maneira houve certamente uma manipulação da opinião pública que acabava se voltando contra qualquer pessoa que, dentro do próprio sistema de justiça, o STJ, o STF, que criticassem a Lava Jato, que se opusessem à Lava Jato. Isso foi um ciclo vicioso e um ciclo que muito perigoso que deu no que deu. Mas então é interessante que essas pessoas então quer dizer, no momento em que a gente finalmente mostra o outro lado, quer dizer, mostra a outra narrativa, então eu sou parcial. Quer dizer, durante anos se ouviu a narrativa da Lava Jato. Eu acho que agora é o momento dessa desconstrução, de uma desconstrução baseada em fatos, não é uma desconstrução baseada em o que eu acho, não é, ou o que os advogados acham, não é baseada em fatos, baseada no devido processo legal, baseada que se baseada numa decisão do próprio sistema, do próprio Supremo Tribunal Federal, que julga o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito, não é? No caso do triplex. Enfim, então, porque eu acho que tá na hora, da mesma maneira, eu tive a mesma crítica em relação ao processo, não é? Por que não ouvir o outro lado? Mas a gente ouvia o outro lado diariamente, o tempo todo, não é? E foi isso que aconteceu na Lava Jato. Basicamente, enfim, você tem foi se alimentando, né, o ódio contra a classe política, contra a esquerda, contra o presidente Lula diariamente, né, através dessa, digamos assim, máquina, né, de produzir notícia que passou a ser a Lava Jato. O próprio juiz Moro, ex-juiz Moro, no artigo que ele escreve sobre as mãos limpas, diz da importância, né, da mídia, da imprensa no combate contra a corrupção, no sentido né, desse conluio, dessa manipulação da opinião pública, né, necessária para combater a corrupção, para colocar corruptos na cadeia. Né? Isso não é. Bom, de qualquer maneira, mesmo falando isso, houve sim, da mesma maneira que o processo, houve sim uma tentativa de entrevistar o ex-juiz Sérgio Moro, então ministro da Justiça, antes e depois, né, da sua renúncia. Houve uma tentativa de entrevistar 2 procuradores. Infelizmente, eles não quiseram participar, não é? Isso é fato. Mas eu acredito que o filme, sim, dá a voz ao
ex-juízes, quando ele se explica, por exemplo, no Congresso, quando ele renuncia, quando ele se filia a um partido político, não é? Isso não é como se ele se o próprio Delannoy, né, quando ele resolve apresentar a denúncia contra o presidente Lula e o tal do PowerPoint, né? Então, as pessoas, esses são discursos que são falas inteiras, né? Eu não corto, não edito de uma maneira diferente do que eu edito outras, né? Mas, enfim, sim, é um filme que qualquer filme, mas certamente esse filme é uma representação da realidade, minha representação da realidade, minha representação subjetiva. Eu vivia, ele é produto de uma experiência cinematográfica, de filmagem, de tudo que eu vivi, depois, né, de uma edição com a minha parceira editora, Karen Ackerman, nós revemos todo o material, a gente filmou 200 horas, enfim. E aí nós nos pautamos por como eu disse, um comprometimento com a ética, com a verdade, mas não deixa de ser subjetivo, né? São escolhas baseadas na minha visão de mundo e na minha visão do que ocorreu nesses últimos anos. E é isso, é a liberdade mesmo do autor de cinema, do diretor, autor de cinema, de trabalhar o seu próprio ponto de vista, né? A gente vai chegando já no fim da nossa conversa, Maria Augusta. Grande parte da tua filmografia é dedicada a entender a justiça brasileira. Por quê? Eu acho que não é só entender a justiça brasileira, não. Não é bem entender a justiça brasileira, é compreender, eu acho que é refletir sobre a sociedade brasileira através do sistema de justiça. Eu acho que é isso, é pensar a sociedade brasileira, nos pensar como cidadãos, como sociedade, como seres humanos, através do que eu chamo de, enfim, do que ocorre dentro de audiências, dentro de um processo de justiça, né? No processo da importância dos dramas pessoais coletivos que se revelam ali, né? E as mazelas e as questões do país, como a grande desigualdade, né, o preconceito, o racismo, o conservadorismo, né, uma sociedade altamente repressiva, enfim, os valores e os princípios que são alguns que são, infelizmente, ainda vigentes na sociedade brasileira. Então, o sistema de justiça me possibilita fazer o cinema que eu gosto de fazer, que é um cinema de observação, um cinema que é construído através da observação da interação entre seres humanos, seres sociais, né? Eu não uso entrevista nos meus filmes, então o sistema de justiça me possibilita falar e pensar o Brasil através né, do ritual da justiça, através dessa interação que ocorre no sistema judiciário. Maria Augusta, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigada a você, foi um prazer. O tempo passa rápido, não dá para fazer tantas Assistam perguntas o filme, assim, uma pena. por favor. Maria Augusta, muito obrigado por essa conversa, viu? Obrigada a você, foi um prazer. O tempo passa rápido, não dá para fazer tantas Assistam perguntas o filme, assim, uma pena. por favor. Importante é o cinema, importante ir. Eu já fiz meu trabalho, eu fiz o filme. Agora a gente tem que ajudar a divulgar. E a você que nos acompanhou, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.